Bom dia, pessoal do 7º ano. Eu vou aqui com uma explicaçãozinha para que vocês possam entender melhor esse assunto, tá? Hoje a gente vai ver a relação dos dois assuntos estudados anteriormente. Nós estudamos volume primeiro, não foi? E depois estudamos capacidade. Agora nós vamos ver qual é a relação das duas. Uma com a outra é muito importante, tá? Porque o volume é o espaço que ocupa e a capacidade é o que vai dentro daquele espaço, tá certo? Geralmente, utilizamos a capacidade como os litros, né? Como os líquidos. Mas existe vários tipos, até sólido também, de que preenche o volume, não é verdade? Então, não podemos só dizer que a capacidade é somente os litros. Podemos preencher de sólido também, tá certo? Vamos lá aqui. Mas como a maioria dos recipientes são enchidos com litro, é muito importante a gente conhecer essa relação, tá certo? Então, veja só, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Vamos lá para a explicação, entender um pouquinho o que é isso. Imagina que eu tenho uma caixa, um cubo, tá? Que as arestas dele, que os lados dele, meça 1 centímetro de largura, 1 centímetro de altura e 1 centímetro de comprimento. Então, eu tenho 3 medidas multiplicadas. Essas medidas vão ter por isso que tem um 3zinho aqui em cima, chamado de cúbico, tá? Então, por isso que é 1 centímetro cúbico. Por causa disso, porque são 3 medidas, tá? Comprimento, altura e largura, certo? Então, por isso tem 3 em cima, sempre na resposta, sempre tem que ter o 3 em cima do número, tá bom? Aqui, eu estou dizendo que é 1 centímetro, certo? Estou trabalhando com 1 centímetro. Então, imagina que essa caixa, eu vou medir ela e vou saber o volume dela, né? O volume que ela ocupa é 1 centímetro cúbico. Mas se eu preencher ela, quanto que cabe de líquido dentro dela? Cabe 1 ml, tá? Então, essa é a relação. Então, uma caixa de 1 centímetro cúbico, bem pequenininha, vai caber 1 ml, tá? Geralmente é muito usado nos remédios, por exemplo, o ml, não é isso? Seguindo, 1 decímetro, tá? 1 dm. Esse 1 decímetro significa 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros. Largura, altura e comprimento. Então, essa caixa tá maior, né? Tá maiorzinha do que essa. Essa era 1 centímetro, essa aqui são 10 centímetros. Então, de vez de eles trabalhar com 10 centímetros, que é 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000 centímetros, eles trabalham com 1 dm, tá? Então, quando você estiver falando com 1 decímetro, é 10, tá bom? Então, 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro é igual a 1 decímetro cúbico. 3 em cima, né? Para poder entender que são 3 medidas. Foram 3 medidas multiplicadas, tá certo? Ou 1000 centímetro cúbico. Então, 1000 centímetros e 1 decímetro é a mesma coisa, tá bom? E quanto é que cabe aqui dentro? Se as arestas têm 10 centímetros, essa caixa ela tem 10 por 10 por 10. 1 litro, tá certo? Então, para caber aqui, cabe 1 litro. Na menorzinha cabe 1 ml, na maiorzinha com 10 centímetros, cabe 1 litro. E aí? E essa daqui? Essa daqui vai caber, agora não são mais 10 centímetros, são 100 centímetros. Aqui era 1 centímetro, aqui são 10 centímetros e aqui são 100 centímetros. 100 centímetros, minha gente, é a mesma coisa que 1 metro, tá? Então, se eu tenho aqui 100 centímetros, eu tenho 1 metro também. Eu podia botar 1 metro, 1 metro, 1 metro. E aí, a minha dá 1 metro cúbico, tá certo? 3 medidas, largura, altura e comprimento. Então, 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1 metro cúbico. Ou 100 vezes 100 vezes 100, que é igual a 1 milhão, que é a mesma coisa que 1 metro cúbico, tá? 1 milhão centímetro cúbico. Se eu estiver falando centímetro, 1 milhão. Se eu estiver falando de metro, é mais fácil trabalhar com metro. Então, por isso que essas medidas utilizam essa aqui que é mais fácil, centímetro, decímetro e metro cúbico, tá? Que é mais fácil trabalhar. Então, dentro desse aqui, se as arestas têm 1 metro, essa caixa é bem maior, dentro vai caber 1000 litros, tá certo? Então, geralmente essa aqui a gente utiliza para uma piscina, não é isso?
Essa aqui a gente já utilizaria para botar um leite dentro. E essa aqui já para botar um remédio, né? 1 ml, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido essa relação uma com a outra de volume e capacidade, tá certo?